Olá, está no ar mais um TV Câmara Entrevista. No programa de hoje nós vamos falar sobre a despoluição do Arroio Dilúvio. Em 2011, um grupo técnico elaborou o anteprojeto de despoluição do arroio, mas o trabalho não foi levado adiante por falta de recursos. Para falar sobre esse assunto, está comigo no programa de hoje o presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente do Legislativo Municipal, vereador Marcelo Esgarbosa. Seja bem-vindo ao programa, vereador. Obrigado, Luciana. E o vice-diretor, então, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Carlos Bulhões Mendes. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado. Olá, Luciana. Olá a todos que nos assistem. Eu começo, então, perguntando para o senhor, vereador. Recentemente, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente tratou, então, desse assunto da despoluição do Arroio Dilúvio. Qual é a situação, então, da despoluição do arroio, desse anteprojeto que foi apresentado? Como que se encontra? O que foi discutido nessa reunião da COSMAN? Perfeito. Então, Luciana, deixa eu já fazer uma contestação na tua primeira fala. Diz que não se deve comprar briga com o apresentador, mas vou fazer isso. Não, é que você coloca, e esse é um argumento, eu diria assim, coringa, né, de todo administrador público da falta de recursos. Bom, se fosse somente isso, né, provavelmente um projeto já teria sido concluído, já teria sido protocolado esse projeto em busca de recursos junto a organismos internacionais, junto ao governo federal, junto a agências de financiamento, enfim. Não, né, não se tem nenhum projeto, né, nem se falou a palavra projeto, nem se falou em busca de recursos, portanto, nós estamos num passo bem anterior. Claro que muitas vezes é a falta de recursos. Mas aqui, no caso, há uma falta, inclusive, de ação política no sentido de capitalizar no sentido de articular essa rede que poderia começar pela questão da educação ambiental, que a Prefeitura já tem técnicos voltados para isso, né, a articulação das comunidades, das associações de moradores dos bairros que recebem o dilúvio, né, que o Arroio Dilúvio passa na frente. Então, para começo, assim, eu não queria ficar, senão fica sempre muito fácil, né? Sempre não acontece as coisas porque não tem recursos. Nesse caso, nem recursos foram buscados, o que mostra que nem existe ainda, né, nem o consenso, né, dos atores envolvidos nesse grupo de trabalho, que o professor Carlos que vai falar, né, um grupo de trabalho que há 24 meses parou de se reunir, então, portanto, né, uma falta mesmo de mobilização que tinha sido ficado responsável a Prefeitura. Então, nessa primeira reunião da COSMAN, o encaminhamento concreto, né, foi efetivamente a retomada desse grupo de trabalho que há 2 anos não se reunia. O secretário municipal do Meio Ambiente se comprometeu em fevereiro, logo depois do Carnaval, já fazer uma primeira reunião. Como é um grupo de trabalho muito grande, algumas pessoas talvez já não estejam mais no grupo, né, alguns técnicos da Prefeitura, né, as entidades envolvidas, né, pode ter mudado as pessoas, né, tem URGS e PUC, as duas universidades que estão nesse grupo de trabalho. Então, o primeiro momento é esse. O segundo momento, esse é um outro encaminhamento da reunião, é que o grupo de trabalho seja feito de forma aberta, ou seja, que as pessoas possam participar, independente de fazerem parte oficialmente do grupo de trabalho, no mínimo poder assistir, fazer alguma intervenção. Então, é saudável esse acompanhamento, esse controle social. Então, nós temos como comissão e como Câmara de Vereadores limites, nós não somos executivo, mas nós conseguimos restartar, vamos chamar assim, né, usando uma palavra em inglês, recomeçar esse processo que tinha parado sem uma justificativa. A gente sabe que 2012 foi um ano de eleição, mas nós estamos tratando de uma mesma gestão. Ela vem, né, desde 2004 a mesma gestão, então a gente tem assim o ambiente político é de situação e, no entanto, mesmo assim, há quebras, né, em projetos que, quando anunciados, né, foram muito bem anunciados, inclusive capitalizados política e eleitoralmente. Então, no mínimo, que se desse continuidade, né, ao trabalho. Carlos, tu então, né, participaste desse grupo técnico. Quando e por que então surgiu a necessidade de elaboração desse anteprojeto apresentado em 2012? A motivação de tudo isso foi as viagens que o ex-governador Tarso Genro fazia ao exterior na busca de incentivos econômicos, atrair oportunidades de negócio para o estado do Rio Grande do Sul. Em uma dessas, para a Coreia do Sul, esse grupo, composto aí de vários empresários, várias secretarias de Estado, as prefeituras e as próprias universidades, se cantaram numa viagem à Coreia do Sul com a experiência de um arroio, de uma bacia urbana no centro da cidade de Seul. Eu conheço o local, eu não fui nessa missão do governador, mas tenho colegas que estudaram comigo, inclusive em outros países, que participaram até desse projeto de renaturalização desse arroio,
e inclusive está disponível aí na internet. Esse arroio na Coreia do Sul tinha uma população numa condição social miserável na década de 60, houve um projeto de urbanização e na sequência enterraram todos os esgotos. Então, na verdade, o que a gente tem é uma água limpa sendo bombeada de outro rio nas nascentes, é uma estação de bombeamento muito grande, com uma estação de tratamento. Na verdade, é um projeto de um chafariz gigante, de 6 km de comprimento. Tecnicamente, esse projeto para ser repetido de Porto Alegre é inviável. Isso é insustentável, tem uns custos de operação muito grandes. Mas o fruto positivo dessa argumentação foi que se criou, como bem colocado pelo vereador, um clima político, inclusive sendo tema da campanha eleitoral da última eleição, onde todos os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, inclusive o que ganhou, se comprometeu que sua política ambiental seria apoiar essa iniciativa. Muito bem. Isso deu início, quer dizer, a universidade se envolveu atendendo uma demanda da sociedade, as universidades, e foi montado grupos de trabalho durante mais de 15 reuniões, com mais de 80 pessoas, inclusive com técnicos muito competentes do Executivo, das várias secretarias municipais e seus departamentos. Isso foi em 2011, com cerca de 15, 20 reuniões, e finalizou no ano de 2012 com a espécie de anteprojeto, que é um plano de ação. Por que está dividido em anteprojeto, projeto básico, projeto executivo? O que a gente acompanha hoje no Brasil é a totalidade das obras civis, seja obra para a Copa do Mundo, para Jogos Olímpicos, obra de reforma, obra, se coloca um valor de projeto para ganhar os termos de referência, ganhar os editais, e de repente, na hora da execução com seus aditivos, aumenta-se valores aí da ordem de 15, 16 vezes. Eu estou falando aumentos de 1.600%, de 1.500% a 1.600%. O que em qualquer local do planeta, sob o ponto de vista técnico, é inconcebível. Na média, tem um nível de incerteza ainda anteprojeto, projeto básico entra num detalhamento, projeto executivo eu tenho dimensionamento até de saca de cimento, de saco de cimento. Tudo isso para reduzir o nível de incerteza, cada estudo detalhado, onde uma variação nos custos é da ordem de 50%, nunca 1.500%. Então daí o cuidado de se colocar isso. Outro dilema. Diferente de outros projetos ou outras iniciativas, tanto na Prefeitura de Porto Alegre, quanto em outras prefeituras pelo país afora, se nós temos funcionalidades da Prefeitura, do tipo, eu tenho que tratar do bueiro, da boca de lobo, eu tenho que abastecer água e tudo mais, esse projeto, ele trata o problema de uma forma integral, ou seja, pensar na água do dilúvio é pensar na organização territorial da bacia, é pensar que eu não posso ter pessoas habitando nascentes de rios, que por sinal é proibido, em condições de subhabitação humana, depositando esgoto na beirada do rio e lixo nas nascentes. É completamente inócuo e inútil fazer isso. Inclusive tem algumas iniciativas da própria Prefeitura de Porto Alegre que na nossa concepção é enxugar gelo, porque na relação de causa e efeito eu só trato o efeito, não a causa. Então tem uma série de inovações que esse grupo de gente qualificada do próprio ambiente da Prefeitura de Porto Alegre, junto com a Prefeitura de Viamão e das duas universidades, trabalhou e colocou no papel. A questão do recurso para obras de saneamento tem um dado mundial, 1 quilômetro quadrado para obras de saneamento ambiental é na faixa de 1 milhão, essa bacia tem 80 quilômetros quadrados, 20% em Viamão e 80% em Porto Alegre. E como a Prefeitura de Porto Alegre já tem inúmeras iniciativas, se, num primeiro momento, aventou a possibilidade a longo prazo, 20, 30 anos, de 500 milhões de reais. Tudo isso sujeito à confirmação no projeto básico e no projeto executivo. Nesse momento, o que está sendo pedido para avançar um pouco mais esses estudos, reduzir as incertezas, são 2 milhões para o projeto básico, custos de 2012, e 3 milhões de reais para o projeto executivo. Ou seja, algo em torno de 2 a 3 quilômetros de asfalto. Então, quem decide isso, obviamente, não cabe a mim, eu sou parte da sociedade, estamos contribuindo, acredito que a Câmara de Vereadores cabe fiscalizar e cobrar a sua execução, mas, na verdade, quem é o responsável por isso é quem foi eleito para isso. É uma decisão orçamentária que tem que ser tomada, e aí tem os seus mecanismos, com certeza, a Câmara de Vereadores pode ajudar. Não é recurso de alta monta, e a gente entende que, nesse momento, nós temos equipe extremamente qualificada nos ambientes aqui de Porto Alegre, não é nada do outro mundo,
não é nada do outro mundo. Entendemos também que recurso orçamentário dessa monta para detalhar mais os estudos, inclusive dando a composição até digamos assim, de uma cesta orçamentária para cobrir esses custos, é parte do próprio estudo, identificar essas fontes, e falta a decisão. Então a gente entende que nesse momento essa quantia equivale de 2 a 3 quilômetros de asfalto na cidade de Porto Alegre. E vereador, então o Carlos citou, né, 2 milhões para a elaboração do projeto e 3 milhões para o projeto executivo. Esses recursos o senhor acha que podem ser feitos com parcerias público-privadas? O próprio executivo também teria que ter alguma verba? Como que funciona isso para se conseguir essa verba? Bom, assim, as prioridades de uma administração estão refletidas no seu orçamento, né? E claro que o orçamento, ele não é só a peça orçamentária, ele tem aí, né, ele é só um início, né, para mostrar onde o gestor público quer efetivamente colocar a energia, né, que vem dos recursos públicos, estão ali no orçamento. Mas sim, eu acho que poderia sim se buscar iniciativa com a iniciativa privada. É claro que a gente fala isso não acelerando para o outro lado, né, o sentido de tornar a cidade mercadoria, né? Então, né, a iniciativa privada, que já é obrigada em muitos casos a fazer contrapartidas de grandes empreendimentos, por exemplo, o que acontece com as ciclovias, né? Hoje a lei do plano diretor cicloviário vincula que novos empreendimentos que tenham estacionamento, né, uma das contrapartidas é a construção de ciclovias. A cada 200 vagas novas de estacionamento, 100 metros de ciclovias, né? Então, não, ao contrário, a cada 100 vagas de estacionamento, 200 metros de ciclovia, né? Então, é só uma forma inteligente para mostrar que, bom, quem, né, tem algum ganho privado com algum tema, que aqui eu estou colocando a questão da mobilidade, né? E o projeto do Arroio Dilúvio, veja, não é uma questão somente ambiental, esse é um ponto interessante. Em algum momento da reunião da comissão, né, a Secretaria de Governança Local acenou com a possibilidade de, claro, não seria feito na reunião, mas para avocar para si, né, a responsabilidade na articulação, inclusive dentro da prefeitura. E isso, num primeiro momento, claro, está formalmente com a Secretaria de Meio Ambiente, mas isso, né, por algum momento ali ficou, né, bem aceito, porque se entende que é um projeto que envolve as questões urbanísticas, ambientais, a questão da mobilidade. Eu tenho, assim, para mim a imagem muito forte, eu não conheço o Seul, né, professor, mas morei em Turim, no norte da Itália, onde fiz o mestrado, e ali também tem um rio, né, se eu não me engano é o rio Pó, se não estou enganado, né, que passa dentro da cidade de Turim. E no final de semana tem toda uma, digamos assim, quiosques, tem uma espécie de um lugar onde as pessoas andam de bicicleta, que aqui a gente já tem um pedaço de ciclovia, e tinha competições de barco, competições de caiaque, né? Então tu devolve que não é só um espaço, não é somente acabar com aquele mau cheiro. Eu passo todo dia ali, porque o caminho meu da casa até a Câmara eu venho pela ciclovia da Ipiranga. Então, além do mau cheiro do Arroio Dilúvio, né, tu tornar ali um espaço de convivência, Mas assim, eu, de novo, não quero fugir da pergunta, você me fala de recursos, né? Eu acho que sim, eu não tenho, né, não sou da ideia de que a iniciativa privada não possa contribuir, desde que não seja uma exploração, como é que eu posso dizer assim, de estar ali daqui a pouco um espaço com um outdoor de sei lá quem, não quero nominar nenhuma empresa privada aqui, né, com poluição visual e com um aproveitamento excessivo, né? No caso das contrapartidas das ciclovias, por exemplo, as empresas dão a contrapartida e não colocam placa nenhuma da sua empresa ali, né? Então é, digamos, algo anônimo, né? Então está aí um método para outros tipos de empreendimento, né, que poderiam financiar, inclusive, a elaboração, né, dos custos iniciais da projetação. Então, né, solução tem, mas é por isso que eu digo assim, o sintoma principal, o fato de nem reuniões terem acontecido mais nos últimos 2 anos e nenhum tipo de articulação mostra que o problema ainda não é o financeiro, né? É um problema de articulação, veja, não é nenhuma priorização orçamentária, quer dizer, o prefeito não disse, olha, vou tirar um pouquinho daqui para colocar para cá, né? Ele nem fez isso ainda, né? Ele não reuniu para tomar essa decisão, né? O órgão político, né? A gente sabe que houve trocas na Secretaria de Meio Ambiente, o antigo secretário foi preso, né? E teve um novo secretário em 2013, mas veja, a estagnação já começou bem antes. Então, inclusive, no caso, o grupo de trabalho ele só foi retomado a partir da reunião que teve na Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Então, a gente tem esse compromisso, o secretário de Meio Ambiente, o secretário Dilda fez essa fala, né, está na ata, mas a gente confia nas pessoas, não precisa pegar a ata, mas o secretário falou, eu
chamarei a reunião do grupo de trabalho logo depois do carnaval. Eu até em algum momento pedi para ele já citar o dia, mas acho que também ficaria ruim é um problema de agenda, ele teria que ver para a sua própria agenda, mas o fato é que não ficou para março, abril, maio, não, ficou para... Então em fevereiro nós cobraremos, se não sair a reunião, mas a gente confia no secretário, sabe das suas intenções e que uma pessoa séria, a reunião acontecerá e a partir daí controle social, quer dizer... Não será mais só uma reunião técnica, é uma reunião, ela precisa ter um espaço técnico, mas terá ali, digamos, umas cadeiras para as pessoas interessadas que quiserem assistir a reunião, puderem eventualmente fazer uma intervenção, opinar. Eu acho que terminou aquele tempo, eu diria assim, a arrogância técnica, eu quero dar um pejorativo mesmo, porque nenhum técnico sabe tudo, nenhum técnico, mesmo um professor universitário mesmo. Então, ter ali uma opinião da sociedade, porque vejam, é diferente, a gente fazia no passado os cursos, se formava e se tornava um grande especialista técnico do assunto. Hoje a informação está tão disponível, eu posso entrar agora aqui no Google, dar um Google aqui e já ver como é que foi Seul, todo o histórico e tal, eu daqui 2 dias eu sei tudo sobre o que aconteceu lá em Seul, Então não existe mais essa ideia do notório saber, que inclusive ainda se dispensa de disputas públicas, de concorrências, porque o sujeito, como o Jaime Lerner aqui, o seu notório saber, então ele deu aqui de presente a revitalização, vamos chamar assim, da orla. Isso não acabou, Hoje em dia tu tem, desde o jovem que está na universidade, então não estou querendo fazer uma fala aqui fora demais, só estou dizendo que é bom as pessoas participarem. O conhecimento também está no seu João e na Dona Maria ali que tem interesse no assunto e que podem contribuir sim. Isso enriquece, enriquece o projeto. Inclusive modernas técnicas de planejamento, eu convido os telespectadores, me entusiasmou muito ouvir a ex-secretária de Planejamento Urbano de Nova York, que ficou na administração do Bloomberg, que agora não é mais o prefeito. Ela disse que nos 12 anos em que ela foi secretária, o que ela mais fez foi caminhar na rua e conversar com os cidadãos nos seus locais, e com isso ela conseguiu replanejar toda a cidade para receber 1 milhão de novos moradores. Nova York pretende se expandir a ponto de que nenhuma dessas novas moradias fiquem a mais de 12 minutos a pé do transporte coletivo, ou seja, as pessoas não precisarão ter um automóvel individual, a não ser que queiram, mas ela poderá chegar em 12 minutos caminhando até. Então, vejam, isso graças à sensibilidade e à iniciativa dela de ir até as pessoas, e não ficar chamando as pessoas, porque muitas vezes também tem isso, esse grupo de trabalho vai se reunir às 3 da tarde de um dia de semana, as pessoas talvez não consigam vir, então seria melhor, mas a gente sabe que tem uma questão do horário de trabalho, que esse grupo se reunisse inclusive na parte, no contraturno, no noturno, ou pelo menos algumas reuniões, com as conclusões. Então, a gente quer que participação social, isso acho que também foi acolhido na reunião e o secretário do Meio Ambiente acolherá também, então será bem-vindo. E além dessa participação então das pessoas, que vão poder contribuir com as reuniões, esse grupo técnico, ele é formado por quem, Carlos? Não sei, como o vereador Marcelo falou, não sei se as mesmas pessoas ainda continuam, mas a princípio quais são os departamentos, entidades, universidades que participam? Deixe-me explicar um pouco a natureza do projeto e aí, por consequência, as entidades, tanto da prefeitura quanto da universidade, Então, se a gente pensar um pouco até a história da parceria público-privada, que foi muito citada na primeira reunião da Comissão de Saúde e Meio Ambiente aqui da Câmara de Vereadores, e com sua disponibilidade de recursos, isso sendo uma alternativa. Ora, por que é que nós temos, infelizmente, favelas ou condições subnormais de habitação subnormal, que é a denominação do IBGE, ocorrendo nas cidades? Em geral, as planícies de inundação, área de alta declividade, que é onde tem, por exemplo, gente na nossa escala social mais enfraquecida e dando um jeito na sua vida, eu não estou tecendo nenhum comentário crítico, só estou dizendo que tem gente lá com loteamentos irregulares, ilegais, em condições subhumanas e convivendo inclusive com esgoto. Por que elas estão lá? Pelo completo e total desinteresse do mercado imobiliário nessas áreas. Porque são áreas alagadiças, porque são áreas de alta declividade. E aí a construção, apesar enquanto peça de engenharia ser possível, é muito custosa. Então eu não vejo, para a gente efetivamente resolver problemas, a parceria público-privada sendo a solução integral para isso. Pode ajudar? Pode. Agora, na medida que eu consiga resolver o gravíssimo problema de saneamento, que no caso no estado todo do Rio Grande do Sul, apenas 14% da população gaúcha tem coleta e tratamento de esgoto final,
Isso é um problema medieval, é um problema do início da Idade Média, eu estou falando de 800 anos atrás, problema esse resolvido em outros locais, cuja tecnologia é muito conhecida. Novamente, é uma questão de prioridade, é uma questão de escolha. Isso não tem problema técnico nem nenhuma novidade. Tem sim a priorização das ações que são feitas, colocando eu vou fazer alguma coisa como sendo uma prioridade. E é isso que a gente está conclamando. Então, vejam, se eu pensar aqui o Guaíba, se eu pensar agora aqui o dilúvio, como afluente do Guaíba, se eu pensar eu passeando ali do shopping center ali na beirada do Guaíba, a saída do dilúvio. Próximo, inclusive, aqui da Câmara de Vereadores. Ora, a água que está passando ali, a sua nascente vem de Viamão, vem lá do Parque Santilé, vem da Vila Santa Isabel, no fundo ali do campus da URGS, vem do Arroio da Casa de Portugal, que passa ali atrás do cemitério ali, Jardim da Paz, que inclusive tem a estação de transbordo de lixo aqui da região metropolitana, aqui, ou melhor, da cidade de Porto Alegre, é por ali. Então tudo isso junto forma o rio, e esse rio, infelizmente, que é um pedaço vivo da cidade, ele se torna um liquidificador de lixo. Ele integraliza, ele somatiza, ele mistura todas essas ações de cima para baixo. Obviamente que a gente está obedecendo uma lei muito antiga, a lei da gravidade. A parte alta para a parte baixa e tudo isso sai aqui no Guaíba. De nada adianta eu enfatizar soluções arquitetônicas aqui na Foz, se não resolver na parte de cima. Onde é que o parceria público-privada teria interesse? Talvez aqui, próximo do Guaíba, vamos fazer tanque, vamos fazer estacionamento para veleiro, coisa do gênero. Beleza, eu não tenho dúvida que eu vou conseguir investidor privado nesse sentido. Entretanto, duvido muito que a gente vai ter investidor privado, a não ser seríssimos programas sociais, como o programa Minha Casa Minha Vida, para resolver essa crise em cima de habitação. Bom, então qualidade de água, ou tratar o esgoto, resolve problema, ajuda, ou usando essa analogia, que a água, né, é uma espécie do sangue da terra, análogo a se eu tiver um problema na minha unha encravada ou uma dor de cabeça, e vou no médico, tiro uma amostra do sangue, o sangue como elemento circulante do corpo, então tratar a água é resolver problemas do corpo, nesse caso um pedaço de um bairro, ou de bairros de Porto Alegre, que tem uma lógica física que é a bacia hidrográfica. Ora, então nós temos ligação clandestina de esgotos, nós temos a instalação das redes coletoras, problema esse sendo atacado parcialmente por uma grande iniciativa da Prefeitura, que começou nos anos 70 e foi inaugurado no ano passado, que foi o Programa Integrado Socioambiental, o PISA, né? Que numa tacada só, ao acionar o botão lá da estação de tratamento de esgoto da Serraria, numa tacada só, deixa de lançar no Guaíba 1,5 milhão de litros de esgoto por dia. Ora, é uma grande iniciativa. Se é uma grande iniciativa de utilidade pública, que não dá para contestar, por que começou a sua discussão nos anos 70 e somente em 2014 conseguiu ser finalizado? Então tudo isso leva um grande prazo, até convencer a população da sua utilidade e tudo. Colocamos um dos temas da última reunião também do COSMAN, a iniciativa permanente, anualizada, muito importante e muito relevante, retirar lixo, resíduos sólidos, de dentro da calha do dilúvio e retirar sedimentos. Quem faz a retirada do lixo? DMLU. Quem faz a retirada dos sedimentos é o DEP. Ora, eu não sou gaúcho, eu tenho passaporte gaúcho, institui família aqui, estou estudando, já tenho quase netos aqui na cidade, né? Tenho green card gaúcho já, né? Então já foi autorizado. E nessa jornada de quase 30 anos, eu passo diariamente na Ipiranga para ir para o Campos do Vale, que é onde eu trabalho lá. 25 anos a 4 milhões de anos, eu estou falando de custo de 100 milhões. Que nos próximos 20 anos, se a gente não fizer da forma certa, vai ser necessário fazer todo ano. E tem que ser feito, porque se eu não tirar isso de dentro da calha do dilúvio, lixo e sedimento, areia, quando vem a chuva e entope, ela vai inundar a Ipiranga e, obviamente, causar problemas na mobilidade urbana. Tá certo? Uma das soluções da EPTC é só concretar todo o dilúvio, transforma ele num grande cano. Obviamente que a gente não concorda com isso, mas eu já escutei também de técnicos. Nesse ambiente técnico da discussão que a EPTC participa, foi uma das ideias aventadas para aumentar, digamos assim, a acessibilidade da cidade. Só que existem formas. E só por curiosidade, qual foi a resposta assim, dada a essa sugestão? Muito simples, não. Né? Então, obviamente que a resposta é não. Mas, voltando na história. Então, vejam, se tem lixo e sedimentos dentro do dilúvio, e todo ano eu tenho que ir lá e tirar, é porque tem fonte produtora desse lixo e desse sedimento, que são as vertentes, as bacias, né?
Pensem numa bacia como a cumieira, o telhado de uma casa. Vem da parte alta, choveu, e tudo que de sujeira que eu tiver de folha, por exemplo, no telhado de uma casa, vai para dentro da calha. Imagine que a calha é o dilúvio. Então é isso que acontece. Nesse caso, essa relação de causa e efeito, fonte do problema e seu efeito, que é o entupimento da calha do dilúvio, eu só estou trabalhando o efeito e não a causa, né? Esse projeto também inova nesse sentido. Agora veja o que é interessante. Se o DEP e o DMLU são responsáveis por isso, o DEP e o DMLU não são responsáveis nem pela mobilidade, nem pela habitação de interesse social, que nós temos o DEMAB, né, que é um brilhante departamento que precisa de apoio, que também é órgão integrante do organograma da prefeitura. E por aí vai. Então, na verdade, tratar a qualidade de água e colocando a qualidade de água como indicador é um novelo de lã que você envolve vários departamentos da prefeitura. E aí surgiu, também na última reunião do COSBAN, apesar de no meio técnico já estar consolidada essa ideia, a ideia de governança. E a pergunta básica nesse caso, que a gente entende que talvez seja o maior desafio, dado a maturidade organizacional do ambiente da prefeitura, dado o seu organograma, como é que eu faço um projeto de reforma urbana, que é isso que a gente considera, tendo como indicador a qualidade de água do dilúvio, de tal maneira que eu envolva vários órgãos da prefeitura. E isso é uma das questões que vai ser trabalhada aí. Então, nesse caso, os técnicos do ambiente da prefeitura são DEP, DEMAI, DMLU, a EPTC, o DEMAB, a Secretaria de Urbanismo, a Secretaria de Fazenda, entre outros. Só pensando em questões de infraestrutura, mas facilmente a gente pode envolver Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Fazenda, o que eu acabei de falar, a FASC, né, de Assistência Social. Por quê? Porque eu tenho populações que na sua escala social habitam regiões que lançam, regiões lindeiras aos arroios, que lançam esgoto e lixo diretamente nos arroios, causando consequência para toda a cidade. Além, obviamente, do sofrimento que essas populações são expostas no dia a dia, nós temos isso se propagando pelo tecido da cidade, usando o rio ou o arroio, né, como uma correia transportadora de problemas, da parte alta para a parte baixa. Também enfatizo, e aí eu paro de falar, que no âmbito, digamos assim, acadêmico, esse projeto é considerado um projeto demonstrativo, já que outros arroios dilúvios existem no contexto de Porto Alegre. Carlos, tu falaste dessa questão, então, né, das casas que não possuem uma infraestrutura e de esgoto, no caso, né, e acabam todo esse esgoto indo pro arroio dilúvio. Isso. Nesse anteprojeto existe um levantamento de quantas pessoas precisariam de uma infraestrutura, quantas casas, ou teria que ser a partir desse projeto executivo? Tanto o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, até no seu último censo de 2010, já tem um levantamento, foi pela primeira vez, inclusive, foi feito isso no Brasil, de quem está vivendo nessa condição, mas a cidade de Porto Alegre, nos seus vários departamentos, também tem essa informação, inclusive atualizada. O que a gente nota é uma excessiva até fragmentação. A informação está disponível até esse projeto, que teria como elemento agregador o território, e tendo como indicador de funcionamento, né? Ao invés de promessas disso, daqui 1 ano, 2 anos, a qualidade da água tem que estar assim, assim, assado. E, obviamente, visível a todos, né? Já que ninguém vai enterrar, nem esconder, nem concretar o arroio dilúvio. Então, ele está visível para todos e a melhoria seria colocada assim. Essa informação existe, porém, de forma fragmentada, né? O que a gente tenta também fazer, e procurando essa integração, e aí a gente chama um dos elementos a governança do projeto, pensando o seguinte, que antigamente tinha até muito essa figura de linguagem. Asfaltar é uma coisa simples, é uma coisa rápida de fazer, sempre dá voto. Então vamos lá e asfaltamos a rua. Só que alguém lembra, 2 dias depois do asfalto realizado, puxa, esqueci de botar o cano para drenagem pluvial, o que acontece quando chove. Em geral só se lembra quando dá uma inundação, vai lá e quebra o asfalto. Ou seja, está havendo um desperdício de recurso esse importante, recurso esse necessário, recurso esse sendo inclusive um princípio da administração pública, que é de eficiência e eficácia nos seus resultados, princípio esse constitucional. Vereador, eu acredito que eu já saiba a sua resposta, mas preciso perguntar também a sua opinião a respeito dessa ideia, então, de se tentar fechar ali a Ipiranga, né? E acabar, no caso, com o arroio dilúvio e com as propostas que já foram levantadas. Bom, toda ideia na democracia ela é válida, né? Mas, sinceramente, ela está dentro de uma visão... Eu escuto, não sei se... Não é fazer um cano, né? É simplesmente aterrar e fazer mais uma pista. É como se isso resolvesse. E eu acho que a gente tem
um bom exemplo no Brasil, que é Brasília, né, que você tem na Esplanada dos Ministérios 6 pistas de cada lado e, no entanto, é congestionado igual como se tivesse 2 ou 3. Então, há já vários estudos que mostram que quanto mais alargamento, inclusive um estudo bem recente, assim, que é um cálculo geral, mas mostra o quanto, que a cada 10% a mais de rua alargada, né? Se você pega uma rua, alarga ela em 10%, você imediatamente gera uma demanda de 4% a mais de pessoas que começam a utilizar o veículo automotor, né? E isso no curto espaço de tempo. E logo em seguida, no médio e no longo, você já gera o mesmo, né? Já o entupimento que tinha antes vai ter igual. Então a saída efetivamente não é por aí, né? A saída da mobilidade urbana é pelo transporte coletivo, a priorização do transporte coletivo. Infelizmente a prefeitura é muito tímida nisso, né? Por exemplo, acaba de fazer algumas faixas exclusivas para ônibus na Avenida Cavalhada. Nós já sugerimos inclusive uma faixa exclusiva de ônibus, né, para a Ipiranga, né? A prefeitura sempre diz a mesma coisa, que está em estudo, e esse estudo nunca vem, né? Na verdade, sempre que tenta tirar o espaço do automóvel individual para dar ao transporte coletivo, sempre há um problema. A nossa saída, né, digamos assim, né, que se promete é os BRTs, né, o Bus Rapid Transit. No entanto, o que se fez até agora foi só um BRC, que é uma boa reforma de corredor, né? Os corredores foram reforçados, se foi, né, refeito o corredor para suportar mais peso, porque os ônibus do BRT geralmente são aqueles articulados, carregam muito mais pessoas, né? No entanto, não se alargou o espaço do corredor. Então você quebra com um conceito-chave do BRT, que é o conceito da ultrapassagem. O BRT, onde foi feito, ele sempre permite que um ônibus ultrapasse o outro. Aqui não será possível. Então tu terá, como já se tem, né, na Farrapos, por exemplo, tem congestionamento de ônibus, né, no corredor. Na Bento a mesma coisa. Então, essa ideia, assim, né, bom, então, para terminar com esse problema, nós vamos tapar tudo. Bom, já eu até perguntaria para o professor, né, bom, o dilúvio, ele é a calha, né, da água que vem por todos os lados. Bom, essa água vai ter que ir para algum lugar, então nós vamos ter que canalizar as outras nascentes, né, para um outro lugar, então isso demandaria... Então, realmente é uma ideia... eu não sei se a proposta no grupo de trabalho foi talvez fazer um cano, né? Continuar ali a água, mas por baixo. Não, era aterrar mesmo, aterrar e terminar com tudo. Também não tem essa. Não tem essa. Então eu acho assim, não resolveria em termos de mobilidade, bem pelo contrário, as cidades mundo afora, Nova York é o exemplo, Boston, cidades na Europa como um todo, mas aqui também próximo, na Argentina, né, as cidades estão numa outra linha. Por isso que a gente chama assim que Porto Alegre está na contramão da história. As cidades estão restringindo o uso do veículo individual e não para tornar a vida do motorista mais dificultosa, mas justamente para convidá-lo para ir para o transporte coletivo, né? Ou a bicicleta, melhor ainda, ou a caminhada. Mas é claro que as pessoas, nem todas, né, têm condições para fazer isso. Então, você só vai conseguir ganhar o motorista a partir do momento que você tiver um transporte coletivo de qualidade, né, mais barato. Algumas pessoas utilizam o carro porque é mais barato usar o carro. Olha, é o paradoxo, né? Enquanto em alguns lugares, São Paulo, agora uma cidade de São Paulo recentemente, a primeira cidade com mais de 100 mil habitantes que fez isso, passe livre, geral, né? Na França se tem vários projetos de incentivo para as pessoas que deixam o automóvel em casa e utilizam o transporte coletivo. Então, esse é o tema que o mandato se dedica com mais afinco, assim. Definitivamente, né, aterrar o dilúvio, eu acho bem ao contrário, né? O dilúvio será no futuro, eu não sei se estou errado, não, mas se tem correnteza, eu não escutei ninguém essa frase, se tem correnteza está vivo, se está vivo tem como, né, vivo está na UTI, a gente sabe que está na UTI, mas como está respirando ali, então é possível tu ter ali um dilúvio que, né, um dia a gente possa fazer o que já se fez no passado, né? O dilúvio, as pessoas tomavam um banho no dilúvio. Na década de 50, né? Na década de 50, eles vê aquelas fotos, acham incrível. Aqui também o problema da balneabilidade, a gente tem também aqui no Guaíba, né? E que já teve prefeitos que foram lá tomar banho para demonstrar que estava, né? Depois não vão mais, né? Porque tem idas e vindas, né? Então eu acredito, eu sou esperançoso que o dilúvio... E claro que isso passa por um trabalho lá das nascentes. Agora, eu também vejo assim uma onda assim de criminalização dos moradores lá das nascentes, que estão lá, não por, né, se pudessem estar mais próximo do centro, não estou dizendo que o professor falou isso, né? Justamente ele foi bem claro em dizer, olha, eu só estou dizendo que a situação é essa, não que estão ali por uma questão social, mas eu já fui visitar as nascentes e falando com os moradores, eles relatavam, nascentes do Arroio Dilúvio, lá na Lomba do Pinheiro. Eles disseram, olha, seguido chegam os caminhonetões aqui e despejam todo esse lixo que está aí, foi
Então, tem gente aqui do centro que vai lá depositar, porque sabe que a fiscalização lá não pega, né? Então, o problema ele é complexo, ele não é simples, mas ele tem saída, né? Não estamos diante de um problema sem saída. E justamente essa questão do descarte irregular do lixo, o senhor acredita que é uma questão que falta fiscalização, porque hoje com o Código Municipal essa é considerada uma multa gravíssima, né? Sim. Falta fiscalização, falta uma educação ambiental para as pessoas, porque as próprias pessoas, às vezes, elas atravessam as pontes ali que passam por cima do dilúvio e eu já vi gente atirando lixo ali, né? Então, não sei, seria uma questão de educação ambiental, de fiscalização por parte do Executivo? Perfeito. Eu acho que assim, no tempo que eu fiquei fora também, em vez de um container, né, isso é a Itália, né, em Turim, de novo no norte da Itália, você tinha 4 containers na rua. Então as pessoas imediatamente sabem que é muito mais do que separar o orgânico do seco, né? Tinha o papel e o vidro, além do orgânico tinha o metal, o vidro, o papel e o orgânico, né? Então são cada um de uma cor. E as pessoas em casa tinham 4 lixeiras, né? Então só para, né, nós estamos assim reclamando, porque eu digo que eu sou morador do Menino Deus e a maior reclamo do Menino Deus é que tem muito lixo na rua, porque o sujeito que faz a catação ali, tá aí é uma outra linha criminalizante, né, desse agente ambiental que está ali, porque as pessoas continuam botando, em vez de botar o lixo orgânico domiciliar, é verdade que tem ali um adesivo escrito no container, mas isso não basta, as pessoas ainda não têm a cultura para isso, né. Assim, né, Luciana, eu acho que não tem um dado, não sei se no grupo já tem algum levantamento, assim, de pessoas que ao longo do dilúvio mesmo, né, vão ali e jogam sua sacola de lixo. Se fazem isso, né, obviamente tem a parte, digamos, do sujeito que parece que faz de propósito, mas eu quero assim, pensar que a pessoa não tem um container ali para colocar. Ela tem algum problema que a faz tornar mais fácil ir lá e largar. Eu não estou passando a mão na cabeça, só estou dizendo que muito do comportamento da pessoa, né, como o pedestre, né? O pedestre tem que atravessar na faixa. Sim, a faixa está aqui 200 metros. Me desculpa, eu vou atravessar aqui, né? Eu não vou fazer 200 metros para lá, mais 200 para cá, 400 para atravessar a rua aqui. Então, né, o Código de Trânsito até autoriza, né, quando não tem faixa, tu fazer a travessia. Se não me engano é 50 ou 100 metros. Então aqui é a mesma coisa, né? Se tu não tem uma infraestrutura, e eu não preciso ir longe, Caxias do Sul já instalou 2 containers, né? Tem o do orgânico e do seco. Então, estou dando um exemplo assim de que, obviamente, falta educação ambiental, falta muita coisa, mas né, não é o Código de Limpeza Urbana que nós aprovamos no ano passado, que endureceu com essa questão do depósito de caliça, da construção civil. A gente sabe que tem sempre o problema da fiscalização, que a prefeitura nunca vai ter condições de fiscalizar tudo. É impossível colocar um fiscal, né, em cada entrada da cidade ou em cada lugar. Então, depende de uma cidadania ativa também. Eu não quero, assim, né, colocar todo o peso nas costas da prefeitura. É uma cultura. Agora, eu não vi, depois da aprovação do Código Ambiental, talvez o secretário Carus possa, né, em algum momento falar isso, não sei se ele acompanha o programa aqui. Bom, a linha era de endurecimento, né, com quem fazia o descarte irregular de qualquer tipo de material. Não vi até agora, pelo menos não foi notícia, né? Ou eu não acompanhei, me penitencio se não acompanhei, desse endurecimento efetivo, né? Então parece só mais uma questão de, né, outdoors, vem aí o novo Código de Limpeza Urbana e tal, mas endurecimento da prefeitura, que a gente sabe que aí vai no coração do poder econômico, e aí tem economia, né, tem o poder econômico envolvido, porque faz isso, porque é muito mais barato fazer isso do que dar o encaminhamento correto, que aí tem um custo, né? Então nós estamos sempre falando mais ou menos da mesma coisa, né? A luta contra aquele mau empreendedor, né? Ou aquela pessoa que, né, vê uma situação mais fácil, pegar aqui, contrata uma caminhonetinha, ó, me larga lá em cima na Lomba do Pinheiro, em algum lugar lá que ninguém está vendo, que daí eu não preciso pagar por nada. Então, né? Essa questão foi trabalhada pelo grupo técnico também, Carlos? Foi. Agora, no âmbito das ideias, né? Para todos que nos assistem, se alguém tiver alguma curiosidade de entrar nos detalhes, eu conclamo a entrar no site www.ufrgs.br/Arroio Dilúvio. Tudo junto, é só escrever e tem lá todo o status, desde o início da viagem do ex-governador até a assinatura do convênio, com fotografias inclusive e tudo, um convênio de cooperação técnica entre a Prefeitura de Porto Alegre, Viamão, o reitor da PUC e o reitor da URGS.
inclusive com o plano de ação e as linhas de trabalho. Tudo isso disponível, atualizado até 2012, inclusive com atas das várias reuniões e a composição do grupo técnico. Está à disposição de todos, publicamente acessável, sem nenhum custo, não tem nada escondido. Sim, questões como essa que a Luciana tocou estão lá, foram contempladas no campo das ideias, o problema foi colocado. Agora, de nada a gente também adianta fazer diagnóstico, né? Eu tenho a problemática, agora falta a solucionática, que isso vem então com avançar nessa iniciativa, que eu volto a insistir, tecnicamente tem solução. O grande problema que a gente entende é realmente a governança, como construir soluções como essa de forma integrada e não fragmentada, no ambiente institucional da Prefeitura de Porto Alegre, com seus vários departamentos, com suas competições, com seus quadros técnicos, com tudo isso que está acontecendo, com fiscalização, com transparência, com gestão do projeto, a fim que os custos estejam dentro do limite do razoável e não tenha aditivos aí de 1.500%. E, Carlos, a gente sabe que a maior parte, né, do Arroio faz parte do município de Porto Alegre, mas o começo dele está na cidade de Viamão. Existe esse diálogo, então, também com o município de Viamão? No projeto, veio equipes de Viamão, no projeto, equipes de natureza técnica, no projeto, inclusive, os prefeitos se conversaram, né? Mas, novamente, a gente estava num grupo de boa vontade que depois de 15, eu não tenho exatamente o número de cabeça, está no site, mas houveram nesse período de 15, 20 meses, entre 2011 até o final de 2012, de 15 a 20 reuniões técnicas, Viamão participava, e participou ativamente. Da bacia, 80% do território é em Porto Alegre, 20% em Viamão, e muita gente, né? A bacia toda, nesses 80 quilômetros quadrados, são 450 mil pessoas. Volto a dizer que além das nascentes, né, a gente pode pegar áreas nobres aqui de Porto Alegre, na qual, por exemplo, não tem rede coletora de esgoto, ou algumas vezes o esgoto das moradias não é conectada na rede de coleta de esgoto, e sim na rede coletada ilegalmente na drenagem pluvial. Ou seja, quando eu estou andando em ruas próximas à Praça da Encol, por exemplo, outras áreas nobres aqui de Porto Alegre, mesmo num dia de sol e sem chuva, se passar próximo a um bueiro, uma boca de lobo, está cheirando a esgoto. Ora, como é que vai cheirar a esgoto se supostamente seria somente água de chuva? É porque tem ligação clandestina. E isso também é ruim. Inclusive, além de ruim, é ilegal. Porque a gente, no Brasil, a nossa legislação prevê o sistema separador absoluto, um cano para chuva e um cano para esgoto. Sim. E, vereador, então a Comissão de Saúde e Meio Ambiente deve acompanhar essas reuniões, né, a primeira deve acontecer ainda nesse mês, a gente acredita, ou vai ter uma outra reunião durante o decorrer do ano para tratar desse assunto de novo, ver os avanços? Perfeito. Não, acho que estamos reiniciando um processo, né, a Prefeitura, então, fazendo essa primeira reunião que nós queremos acompanhar, né? A primeira reunião seria mais assim de organizativa, vamos chamar assim, né? Foi essas palavras que o secretário utilizou e eu acho que com razão, né? 2 anos parado, talvez seja necessário assim até recompor, se olhar de novo, ver quantos são, como estão, né? Mas a partir da segunda reunião, que provavelmente será marcada já nessa primeira, a comissão, né, acho que também aí é um papel legal do vereador, né, acompanhar, então, se não pessoalmente, mas eu acho que é fundamental, assim, utilizar o espaço aqui do programa para que o telespectador que esteja assistindo e tenha interesse, né, no tema, que entre em contato com a Comissão de Saúde e Meio Ambiente, deixe ali seu telefone, seu nome, que nós, né, manifeste seu interesse, olha, eu quero acompanhar esse tema, quero saber como é que está acontecendo, quero acompanhar as reuniões do grupo de trabalho, que nós damos um jeito, não conseguimos responder a todos os e-mails que chegam, né? As pessoas às vezes nos encaminham demandas que não são típicas da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, mas, né, ou alguma informação, mas encaminha para a Prefeitura, né? Vamos, assim, estamos nos comprometendo nessa nossa gestão, que dura esse ano de 2015, a também dar uma atenção dessa porta de entrada de demandas da sociedade que chega via correio eletrônico ou a próprio telefone aqui da Câmara, né? Então, e nós queremos acompanhar o trabalho, né, sem... conseguindo naquela atmosfera de que não há ninguém contra aqui, todos queremos, né, estamos diferente de um objetivo em que, né, que alguém tem a razão e outro não tem e, portanto, precisa aqui uma disputa, né? Todo mundo quer o mesmo objetivo de ter o dilúvio despoluído, né, balneável, né, que as pessoas possam aproveitar e aquilo ser um espaço de encontro, de lazer, de interação, de convivência, né, e não um lugar que simplesmente de passagem, né, uma rodovia, né, um lugar rodoviarizado da cidade em que a gente faz questão de passar o quanto antes ali sem sentir o cheiro de preferência, né? Então é muito ruim. Um lugar central da cidade, eu não sou porto-alegrense,
corta certo. Mas a Ipiranga é, para quem chega de fora, né, e provavelmente para muitos daqui, é a forma de se localizar espacialmente. Então eu, né, quando cheguei aqui, né, há 15 anos atrás, eu pensava, bom, aqui então é ficar para lá da Ipiranga ou para cá da Ipiranga. Essa para mim era, eu corria a pele na Ipiranga, fazia as minhas atividades. Então ela é realmente um elemento central assim da cidade. Então vale a pena, né, uma atenção de quem queira colocar energia nesse tema aí, que vale a pena. A gente está no final do nosso programa, não sei se o senhor já falou, né, mas se gostaria de fazer alguma consideração final, algo que não foi dito? Não, eu só quero aproveitar o espaço e reforçar, né? A gente sabe que quem assiste aqui a TV Câmara é porque tem interesse, tem assim um envolvimento cidadão, então, né, que se envolva nesse tema. Eu acho que a abertura que nós encaminhamos na reunião da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da participação da sociedade, eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas acho que esse é o ponto que eu posso, né, se é para terminar com isso, né, o poder está nas pessoas, o controle social é saudável, né, se as reuniões do grupo de trabalho forem abertas, melhor ainda. Durante a reunião da COSMA se levantou a possibilidade de se criar uma espécie de um fórum da cidadania, uma frente, alguma coisa assim. Pode acontecer, isso é da espontaneidade da sociedade, né? Mas o fato é que, já que temos uma iniciativa, né, séria, com técnicos capacitados, tanto da prefeitura como da sociedade, então, num primeiro momento, acompanhar as reuniões do grupo de trabalho. Se depois isso, né, é preciso de uma digamos assim, é que aqui nós já estamos num estágio em que não precisa mais pressionar o poder público para que ele tome uma decisão. A decisão, em princípio, já foi tomada. Então, agora, digamos assim, seria mais uma necessidade de monitoramento, né? E claro que quanto mais pessoas se levantarem em torno do tema, mais legítimo ele será. Então, até isso será mais fácil conseguir recursos e assim por diante, né? A política se mede, né, pela legitimidade. Se junta meia dúzia, tem legitimidade de meia dúzia. Se junta 1 milhão, tem legitimidade de 1 milhão, né? Então, né, que as pessoas se envolvam e é isso que faz as coisas acontecerem. Carlos, tu terias alguma consideração? Não, apenas da nossa parte, a gente não tem a iniciativa, né? A gente participa ativamente, dá as nossas contribuições, mas a nossa participação é similar à Dona Maria e o seu João, que foi citado aqui. Então a gente conclama qualquer um que esteja nos assistindo e com interesse, parte da sociedade, a sim participar. Eu, da minha parte, não tenho nenhum problema, não acredito que as reuniões devam ser a portas fechadas. Qualquer um que tiver qualquer ideia, por favor, coloque. Foi aberto um canal aqui, através da Câmara de Vereadores. Por favor, utilizem isso, né? A iniciativa, até porque a responsabilidade legal de várias iniciativas é da Prefeitura de Porto Alegre. Mas, além de professor vinculado à universidade aqui, a gente também é morador, né, e eleitor em Porto Alegre, assim como vários, e deseja, sim, o dilúvio limpo, despoluído e, na verdade, cumprindo legalmente vários direitos aí conquistados ao longo de décadas, como o direito à moradia e um meio ambiente equilibrado, né, artigo constitucional. Então, essa seria a mensagem. Eu queria, então, agradecer a presença de vocês no programa de hoje e o TV Câmara Entrevista fica por aqui. Obrigada também pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.